Fala guys, beleza? Tudo bem com vocês? Eu tô de volta, né, trazendo mais um vídeo pro canal depois daquela briga intensa. Tô vivo, né? O pessoal aparentemente tá respeitando mais um pouco, mas não deixaram, né, de colocar ainda aqui a porra do lixo. Enfim, né? Eu não quero tocar nesse assunto, o assunto de hoje é um pouco diferente, é um pouco mais profundo. Ele vai tratar sobre questões que... Eu vou compartilhar questões profundas minhas, tá ligado? Experiências profundas. Essas experiências aconteceram comigo algumas vezes, né? E essas experiências normalmente elas fazem da gente um pouco mais fraco, criam empecilhos, criam travas na gente, né? Porque o que acontece? Nós, como seres humanos, a gente vai refletir o que nós temos dentro da gente, né? No meu caso, eu vou refletir o que eu tenho dentro de mim. E isso, se eu tiver muitas travas, muita insegurança, alguns complexos mal resolvidos, alguns problemas emocionais graves, eu vou começar a travar. É como se vai ter obstáculos para mim que vão me impedir de eu ser quem eu quero ser, ou ser um ser maior, um ser mais completo, né? Um ser melhor, saca? Então, a partir deste ponto, né, o que acontece? A partir deste ponto, eu tô lendo um livro do David Goggins. Quem não conhece o David Goggins, foda-se, você vai pesquisar que é o David Goggins, é um cara bem foda, um cara bem da hora pra caralho. E tem algumas práticas aqui no livro dele, né? Eu já fiz algumas práticas parecidas em outros livros, enfim. E eu acho muito da hora, né, trazer pro canal isso. Recomendo ardentemente que vocês pesquisem sobre ele. É um cara muito bom, um cara muito honesto, sincero, né, realista. E eu acompanho bastante. Então, enfim, o que vai acontecer? Eu fiz algumas anotações sobre algumas coisas que aconteceu comigo e que me trouxeram problemas, tanto emocionais como complexos, problemas de personalidade, problemas de desenvolvimento, enfim. Eu vou sair falando aqui, comentando por cima, né, a postura que eu adotei sobre isso, né, como analisar melhor, como passar por cima disso. Porque o que eu quero trazer com isso? O que o psicólogo faz basicamente com você é isso. Ele pega algo que está te travando e como ele já tem um background de filosofia, um background de psicologia muito grande, psicanálise, enfim, seja. Ele pega aquilo e tenta te ajustar no melhor ponto possível para você começar a ter uma perspectiva melhor, né? ter um direcionamento melhor. Então, eu vou fazer mais ou menos isso, né? Claro, vai chegar perto, né? Óbvio, vai chegar perto, não vai ser exatamente isso, mas vai chegar bem perto. Enfim, eu vou começar falando aqui. Isso serve, cara, para o seguinte: tudo que aconteceu contigo, você tem que de alguma forma compartilhar com alguém que é de confiança ou com alguém que você tem uma certa intimidade, porque isso faz você liberar, isso faz você ter um reflexo melhor, entendeu? Você faz isso você transparecer algo melhor, transparecer algo mais saudável, algo mais honesto, algo mais puro, algo mais forte, entende? Então beleza. Onde é que eu vou falando mais? Isso aqui eu já falei, né? Sobre o ser abusado. Eu já falei em alguns vídeos, né? Isso aqui já tá superado. Antigamente eu falava de uma forma muito ansiosa, enfim. Isso aqui já tá tipo, superado. Então eu fui abusado pelo meu tio algumas vezes. Ele gostava de fazer com que eu era uma mulher. Bizarro isso, né, cara? Então o que acontece nisso aqui? Voltando ao ponto que eu falei desde o início, algumas pessoas elas vão falar, elas vão agir, elas vão fazer o que elas têm dentro delas. Meu tio, claro, ele é um cara extremamente problemático, um cara extremamente doente, e ele fazia isso comigo. Isso não dá o direito dele fazer, óbvio, mas ele fazia isso porque ele é um cara extremamente doente, tá ligado? Mas isso não dá o direito dele fazer, entende a diferença, saca? Hoje eu entendo mais isso, hoje eu sou um cara mais maduro, né? E eu consigo entender melhor essa parada. E sei que eu não tive culpa nesse aspecto, né? Isso durou um bom tempo, né? Eu tive algumas tentativas, mas eu não conseguia sair dessa situação, porque era uma situação extremamente desconfortável, sabe? E durou algum tempo, né? Depois eu consegui superar, enfim, eu contei em outro vídeo, se vocês quiserem, vocês acompanhem aí. Enfim, vamos pro próximo. Além disso, tem a época lá. Já falei sobre esse aqui outra vez que eu fui abusado, né, no pré, pelo caminhão e tal. Já contei sobre isso também.
Não quero tentar entrar nisso de novo, porque vai ficar muito... essa aqui é legal. Essa aqui é da hora. Fui também intimidado muitas vezes. Isso fez com que eu adotasse uma postura uma postura defensiva em relação às pessoas. Mas principalmente na quarta série, na quinta série, na sexta série. Como eu era um cara muito expansivo, um cara muito carismático. Puta que pariu, eu era um cara muito extrovertido, tá ligado? Sempre foi. E eu lembro de estar brincando num bagulho de papelão, né? Tipo, um cara juntava um monte de papelão lá e a gente era criança e acabava pulando lá, né? E cara, lá era legal pra caralho, aprendia a dar mortal lá, né? E teve um dia que chegou um moleque lá, o moleque começou a me intimidar, um moleque bem mais forte que eu, tá ligado? Bem mais. Com uma postura bem mais agressiva, entende? E como eu era um pouco mais defensivo, sempre foi aquele menininho criado com mulher, tá ligado? Nunca tive essas doses de masculinidade em mim, né? Isso que acontece com muitos homens. Como eles não têm normalmente a criação masculina, eles acabam faltando isso neles, sabe? Então, né, o cara foi extremamente agressivo lá comigo, me enforcou e o caralho, tá ligado? Roubou a porra do meu chinelo lá e aquilo, porra, eu observei que eu era fraco, né? Eu percebi que naquela situação eu era fraco. Eu não tinha como reagir. Isso acabava que algumas vezes eu encontrava ele e acabava falando mais baixo, acabava não falando de volta, entende? Eu acabava adotando uma postura de tipo, opa, esse cara pode fazer alguma coisa comigo, saca? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim por quê? Porque eu não conseguia, eu percebi que eu não conseguia conduzir normalmente um relacionamento com uma mulher e tal, porque eu tinha um certo receio de vir um cara desse porte de novo. Olha que loucura da minha mente. Vi um cara desse porte de novo me intimidar e eu perder a guria pra ele, ou. É, ou eu não conseguir, na interação, me sobrepor a ele e acabar passando vergonha junto com a guria. Então, isso era um dos fatores que eu não entrava em relacionamento, tá ligado? Isso tudo é análise minha, saca? E eu comecei a observar que isso é uma buchitagem do caralho, porque, tipo assim, é claro que normalmente um cara mais fraco ele vai ter essas coisas. Pode acontecer com ele, óbvio que pode acontecer, cara. E o ideal é você estar preparado, né? Você se preparar. Hoje, se vier, não vai acontecer, tá ligado? Por exemplo, o cara envergonha, beleza, depois eu vejo, pô, aquele foi um filho da puta, tal. Enfim, eu saberia lidar com isso, saca? Mas eu observei quão complexas as coisas da infância, né? Como elas surgem e vêm à tona. E isso veio à tona agora, eu nem tinha notado essa porra, tá ligado? É bizarro, né, mano? E como a minha mente ela trabalhou contra isso de uma maneira defensiva, né? Bizarro, bizarro. Olhando assim, fala, caralho, mas que coisa boba, né, cara? Enfim. Uh... Quando eu iniciei a sexta série, eu tava passando por uma fase da minha vida onde eu não queria comer, saca? Eu queria ser o mais magro possível, tá ligado? Eu queria ter um corpo. Eu já era magro, já tinha um corpo da hora, mas eu queria ser magro, eu queria comer, enfim. Isso acabou afetando um pouco do meu desenvolvimento, saca? Do meu desenvolvimento corporal, do meu desenvolvimento mental, etc. E acabei que eu entrei na sexta série um pouco mais, tipo, digamos, mais fraco que os outros, né? Eu não tinha uma estatura a tal nível, tá ligado? Eu observei isso depois que passou um tempo, né? E lá um moleque que tava nessa mesma sexta série foi um moleque que eu conheci na terceira, quarta, eu peguei uma briga com ele. Acabei que eu dei um chutão nele, o caralho, e naquela série ele tava mais, tá ligado? Robusto. E ele acabou que meio que descontando em mim aquela raiva daquela série, me intimidando de novo. E isso foi juntando, saca? Isso foi juntando. Então, essas formas de juntar vai cravando, né? Vai deixando, foi me deixando mais, digamos, fraco, né, em questão corporal, em questão de intimidação, em questão de expansão, em questão de agir dentro de um círculo social, saca? E eu acabei por ficar assim, né? Enfim, mas eu observo hoje que, tipo, isso é besteira, porque se eu tô com esse cara, eu consigo, por exemplo, vencer em um debate ou numa discussão ou algo do tipo, né? Enfim. Então, agora entra no assunto melhor. Eu já falei algumas vezes aqui do meu pai, eu nunca tive uma relação tão próxima com meu pai, né? Eu também tenho algo que é tipo,
do meu pai, né? Como eu não tive uma relação com ele, eu sempre quis a aprovação dele. Aquela aprovação infantil, entende? Aquela aprovação infantil que eu não tive na infância e depois ele vai construindo e quebrando isso, saca? Falar, nossa, não precisa disso. Eu não tive essa construção de pai, então eu acabei por tentar buscar ela quando eu tava mais velho. E isso foi péssimo, porque isso me fazia também péssimo em algumas relações com o homem, tá ligado? E eu queria que ele me aceitasse e tal. E eu passei muito tempo longe dele, porque como eu tava na casa, como eu vivia com esse meu tio aí, abusador e tal, eu acabei me mudando de estado, saca? Acabei me mudando de estado. E como eu acabei me mudando de estado, eu passei muito tempo longe do meu pai, saca? Fui lá pra casa dos meus tios, enfim. E isso acabou criando nele uma afastação de mim, né? Uma independência ali daquele filho, enfim. Ele nunca me deu um apoio assim, tá ligado? Nunca me deu um suporte de fato. Ele me dava uma merreca lá de grana, mas ele nunca me deu um apoio de fato. Isso faltou, né, pra minha construção. Eu não tô me vitimizando, tô falando o que é de fato, saca? E eu sempre fui me caminhando com as minhas próprias pernas. Então você imagina um filhote que ele vai caminhando com as próprias pernas, sem o apoio do pai, da mãe, enfim. E ele vai se fudendo pra caralho, foi o meu caso, né, mano? E mesmo que eu tivesse ficado muito tempo longe dele, era pra ele me dar esse apoio de pai, né? Falar, porra, o que aconteceu com você e tal? Vamos conversar, sabe? Faltou isso nele, entende? Ele não teve esse carinho, saca? Eu observei isso depois. Depois que eu terminei lá a escola, o ensino médio, cheguei pra ele, né? Falei, porra, pai, tem como você me dar arrumar um emprego, arrumar um tênis e tal, não sei o que. E, tipo, ele bem frio, falou nada, deu umas duas, três palavras ali e, tipo, eu cheguei até a cair um pouco o choro ali, uma lágrima ali, tá ligado? E falei, caralho, cara, eu tô sozinho nessa porra. E aquilo me serviu de combustível, eu falei, caralho, eu vou vencer essa porra, tá ligado? E eu acabei por tentar vencer, tentar, sabe? E fui conseguindo, tanto é que eu terminei a facu e tal, tá ligado? Não tenho raiva dele, nem modo algum, cara. Porra, o cara é meu pai, né, mano? Mas acredito que faltou muito da parte dele, em muitos aspectos, tá ligado? Hoje eu entendo melhor, saca? Faz um tempão até quando eu vejo ele, 1 ano, 2 anos, não sei. Tem que ir lá e tal, dar alguma coisa pra aquele bosta. E por causa dessa pandemia eu tô tomando até certo cuidado, sei. Nem vídeo usando máscara, na verdade, né, mano? Enfim, mas tem que dar uma visita naquele cara, dar alguma coisa pra ele. Falar, porra, pai, tá aí. Sei que a gente tem uma relação distante. Enfim, sabe? Tem uma consideração, tá ligado? E é isso, cara. Eu não vejo muito mais coisa nisso, saca? Eu tinha muito desse querer da aprovação dele, saca? Mas hoje eu amadureci e observei que não é necessário. Observei que faz. Óbvio que naquele momento eu era normal, fazia parte, né? Mas depois isso vai se distanciando e vai ficando mais, como eu posso dizer, mais desnecessário, né? Porque um homem de verdade, assim, ele caminha com as próprias pernas, ele age sozinho, ele age para ele fazer as próprias coisas dele, ele ganha essa dependência. Mas faltou o suporte, enfim, para eu criar isso, saca? Então é importante observar essa relação com pai e mãe, porque grande parte das pessoas tem uma relação, principalmente essa geração atual, né? São pais e mães com poucos valores, pouca cultura, pouca criação, pouca experiência e acaba criando filho de qualquer jeito. Esse filho de qualquer jeito acaba sendo de qualquer jeito, entende? Pra você criar um cara de alto valor, cultura, etc., você precisa dar pra esse moleque essas coisas que vai fazer com que ele crie uma base estrutural e faça com que ele progrida, entende? Enfim. Teve outro ponto, cara, que foi a morte da minha avó. Observei o quão egoísta eu fui, saca? Eu não, depois que ela morreu, eu não entrei muito de luto, eu não orei por ela, eu fiquei triste, óbvio, mas eu vi que faltou esse pedaço de mim, saca? Esse pedaço de entrega da minha alma pra ela, saca? E isso é bad, isso é mal, saca? Um pouco ser humano tem que ter essa decência, saca? Quando morreu, eu oro pra ela, agradeço e tal, entende? E cara, outro ponto, e o último que eu queria entrar é a aprovação para o meio social, saca? E o seguinte, isso aqui é um insight que eu vou dar, um insight. Quer dizer o seguinte, quando o cara ele quer a aprovação do meio social e esse meio social é uma merda, principalmente quando o país é o Brasil, ele fica extremamente perdido, saca?
Por quê? A mentalidade do brasileiro em si já é muito distorcida, já é muito tóxica, já é muito, saca? Uma bosta. Então, quando um ser humano quer uma aprovação disso, ele fica mais perdido ainda, ele fica doidão, tá ligado? Neurótico. Então, alguns pontos eu queria essa aprovação, né? Alguns pontos ali que eu observei, questão financeira, questão de roupa, vocês veem que até questão de roupa, questão de autoestima, questão de personalidade, enfim. E eu fui observando que, porra, por que caralho eu quero isso, saca? E fui destrinchando, fui quebrando alguns pilares disso. Que tem como qualquer cara quebrar, saca? Então você questiona tudo. Ah, porque eu tenho que fazer isso, isso ou aquilo. Tá entendendo? E a partir desses pontos, dá pra se melhorar, saca? Dá pra progredir aí. Tá entendendo? Isso aqui, você vê que isso é algo. Um cara que eu ver essa porra, ele vai conseguir alguma coisa, tá ligado? Porque isso aqui não é motivação, isso aqui não é. Não, isso aqui é realidade, isso aqui é o que funciona, isso aqui é o que é, caralho. Tá entendendo? Então, é normal, como eu disse antes, só voltando no outro ponto, né? É normal, porque eu só falei isso porque tem uns moleques que pode ficar, caralho, o cara tá dando coach. Não, cara, vai tomar no cu isso aqui, tipo, é eu falando realmente o que é o bagulho. Enfim, é normal um cara de 7 anos, 6 anos, querer a aprovação do pai, da mãe, etc. Porque ele tá em desenvolvimento, né? É normal, é criança, enfim. Mas quando esse cara cresce e ele perde essa base, conforme o caso, ele quer aprovação social, algumas vezes ali outra, que é o que aconteceu comigo. Às vezes eu falava uma palavra de ênfase pra conseguir isso, às vezes eu fazia uma piada pra fuder o moleque acabava ficando um pouco com vergonha, enfim. Só pra conseguir um pouco daquela aprovação e eu não percebi que tava fudendo a cara, tá ligado? Porque minha base tava fodida. Então, é isso, cara. É isso. Porra, eu gostei pra caralho de gravar esse podcast, esse vídeo. É isso. Tamo junto. E adeus.